Olá! Nessa série em que estamos falando de grandes acontecimentos na história do povo de Deus, hoje vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. O texto que eu quero compartilhar com você se encontra lá no capítulo 11 do Evangelho de João. E eu quero ler um versículo. Esse evangelho vem discorrendo toda essa história, contando com detalhes, mas eu quero ler o versículo 40, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Essa passagem, essa história é muito conhecida. E ao longo dos tempos, ao longo da história bíblica, ela ainda ressoa. Nos dias de hoje, essa história ainda é citada. Esse milagre marcou a história. Lázaro, Maria, Marta eram amigos íntimos de Jesus. Lázaro está doente, Jesus é avisado. Jesus fica sabendo que Lázaro está doente, mas não sai da onde ele está. E, de repente, chega a notícia que Lázaro morreu. Mas Jesus, contudo, já sabia que aquela morte não era algo definitivo. E ele segue ali naquele projeto, naquilo que ele está fazendo. Quando Jesus chega em Betânia, Lázaro está morto 4 dias. E o comentário é: se Jesus estivesse aqui, será que Lázaro teria morrido? Seguindo esse versículo que eu li, um pouco acima, conta que quando Jesus chega lá no 33, ao ver Maria chorando e os judeus que a acompanhavam, fala que Jesus se agitou, se perturbou, no seu espírito, e pergunta onde colocaram o corpo de Lázaro. E fala que Jesus chorou. E nós entendemos que Jesus chorou consternado por aquela situação. Muitas vezes a gente se pergunta por que Jesus chorou. Se ele sabia que aquela morte, seria revertida em vida, se ele traria Lázaro à vida. E nós entendemos que Jesus chora porque ele sente a dor de Maria. Ele sente o que aquelas pessoas estão ali em torno sentindo pela perda desse homem que é tão querido. Mas, contudo, Jesus dá uma ordem. Pergunta onde está, onde o colocaram. E uma frase que nós bem conhecemos, ele fala: tira a pedra. É a parte que cabiam as pessoas a fazer. E quando a pedra é retirada, ele fala: Lázaro, vem para fora. E Lázaro volta à vida. E esse milagre, antes mesmo dele ser feito, Jesus já relata que é para a glória de Deus. É para que o nome de Deus seja glorificado. Maria e aquelas pessoas que estão ali em torno podem testemunhar o poder de Deus. Certamente naquele período, essa notícia correu. Lázaro, Maria e Marta deveriam ser conhecidos. Jesus, por si só, naquele tempo, naquele período, também a fama dele já tinha corrido. E quando ele ressuscita Lázaro, essa notícia corre. E certamente, para muitos, o nome de Deus é glorificado. Esse milagre marcou a história. Marcou e ainda hoje mostra para mim e para você o poder desse Deus. Marcou a história no passado e ainda hoje ressoa para nós, nos dias de hoje, que Jesus tem poder de ressuscitar aquele que está morto. Basta crer. Basta acreditar nesse poder, que através do milagre o nome de Deus é glorificado. Assim como essa história marcou no passado, ainda hoje marca a minha e a sua vida. Creia. Como eu disse, basta crer. Esse Jesus ainda opera. Esse Jesus que ressuscitou Lázaro ainda hoje faz milagre. Que esse marco na história possa também ser alvo da sua fé, que você possa acreditar que esse Jesus que ressuscitou Lázaro
hoje ainda atua na minha e na sua vida. Que a nossa história também seja marcada pelos milagres de Jesus. Que assim como a história, ao longo da história cristã, a ressurreição de Lázaro marcou, também marque a minha e a sua vida. Basta crer. Que Deus abençoe a sua vida hoje e nesse tempo. Receba esse Jesus do milagre. Deus abençoe você.